Olá, tudo bom? Voltamos aqui agora com a quarta parte da introdução, a quarta e última parte da introdução, cujo título é Ciências Sociais, Informações e Pensamento Crítico. Nessa parte, a ideia é discutir mais ou menos para que servem as ciências sociais. A gente discutiu antes como é que se faz, a ideia é assim, por que as pessoas estão fazendo esse negócio aí? Para quê? Né? As respostas vão em mais ou menos dois sentidos. Um sentido assim, é sobre a relevância das informações produzidas pelas ciências sociais, por um lado, e, por outro lado, o pensamento crítico individual que é produzido pelo exercício das ciências sociais. É claro, qualquer conhecimento produzido tem uma função em si, que é um legamento da condição de conhecimento humano sobre o mundo. Assim, você não precisa justificar a produção de conhecimentos, ela em si é justificável. Mas no caso das ciências sociais, a gente pode pensar nesses dois fatores que ajudam você a entender por que as pessoas fazem ciências sociais especificamente. No que se refere assim, à utilidade da informação produzida pelas ciências sociais, é fácil entender que quando você produz pesquisas sobre temas sobre os quais as pessoas não sabem muitas coisas, ou não sabem muitas coisas como os cientistas sabem. Vou dar um exemplo que a gente já citou, como exemplo, uma pesquisa de ciências sociais sobre os sistemas prisionais. Ela pode ajudar aquelas pessoas que estão em posição de desenvolver políticas públicas para esses grupos, para essas instituições, informações relevantes para melhorar o andamento do sistema prisional brasileiro. Se cientistas sociais se dedicam, por exemplo, a estudar a violência produzida pela polícia nas periferias das grandes cidades brasileiras, um administrador interessado ou um agente do Estado interessado em diminuir a violência produzida pela polícia pode usar daquelas informações para tentar produzir outras políticas. Portanto, o conhecimento produzido pelas ciências sociais tem a função de ajudar e iluminar determinadas esferas do mundo social que podem ser muito úteis para a produção de políticas estatais de uma forma geral. Por outro lado, essas informações também podem ser úteis aos sujeitos para que eles reivindiquem ao Estado ou ao município, enfim, determinadas políticas que corrijam problemas. Assim, as ciências sociais também têm um caráter de produzir informações que denunciam de alguma forma injustiças, enfim, políticas que estão dando muito errado, coisas que não funcionam, e direitos que estão sendo violados sistematicamente. Por exemplo, muitas populações indígenas têm sido atacadas e têm sido deslocadas de seus terrenos tradicionais pelo avanço da agroindústria brasileira. Isso é um fato que acontece, por exemplo, no Mato Grosso. Muitos cientistas sociais descrevem esses processos, alertando de alguma forma os estados de como esse processo envolve, em muitos casos, a violação de direitos humanos das populações indígenas. E essas populações se aproveitam dessas informações para reivindicar aos estados um tratamento menos discriminatório. E isso em várias dimensões. Portanto, as informações produzidas pelas ciências sociais podem ter um eco profundo na transformação do tecido social, seja pela ação do Estado, aproveitando as informações, seja pela pressão da sociedade civil organizada, usando dessas informações para solicitar ou pressionar por transformações nas políticas. Por outro lado, as ciências sociais também têm uma utilidade assim, prática para os sujeitos individualmente. Na medida em que você desenvolve um pensamento a partir das ciências sociais, que você entende como produzir um conjunto de conceitos e produzir informações para explicar determinadas questões, você desenvolve um olhar mais crítico sobre o real e você começa a analisar, por exemplo, debates, argumentos da mídia, informações produzidas pelo Estado, conversas que são produzidas pelos seus amigos, argumentos que são reproduzidos por pessoas que você conhece, de uma forma mais crítica, de forma a tentar entender se esses argumentos têm fundamento ou não. Digamos assim, o olhar treinado de um cientista social favorece a um olhar crítico sobre as informações que você recebe. É como se fosse uma capacidade que você desenvolve de analisar as informações, de filtrar as informações que você recebe e tentar entender, enfim,
se essas informações elas atendem a alguns interesses, se elas têm algum truque, se elas te enganam de alguma forma, se elas não são completas, se elas representam interesses específicos de grupos dos quais você não se interessa ou com os quais você não concorda, não é? Ora, essa capacidade, digamos assim, de desenvolver o pensamento crítico e de não aceitar como dada qualquer argumentação, mas de tentar passar qualquer argumentação por um escrutínio crítico, é uma ferramenta poderosa de produção de um cidadão mais crítico e que, enfim, entende melhor o mundo que está à sua volta. E no livro a gente dá alguns exemplos de debates em que as posições podem ser muito razoáveis, tanto contrárias quanto a favor, e aquilo que permite uma pessoa distinguir ou tomar um ponto ou outro é o desenvolvimento de uma capacidade de entender o que está por trás desses argumentos e se há lógica nesses argumentos, se não há falhas, a que interesses enfim, atendem esses argumentos, e assim vai. Fazendo, digamos assim, esse processo de filtragem das informações e aplicando a essas informações uma análise crítica, você tem condições de decidir efetivamente sobre o que você acha, se você acredita nesse ponto de vista ou naquele, e por aí vai. Isso se chama o desenvolvimento de uma perspectiva crítica. E que, por outro lado, significa não se deixar enganar facilmente. Portanto, as ciências sociais podem sim, mesmo que você não se interesse mais por isso, ou não queira virar um cientista social, ter as ferramentas de um pensamento crítico fornecidas pelas ciências sociais é muito útil para a vida de qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo. Nessa parte a gente ainda fala um pouco sobre ideologias e como as ideologias, que são conjuntos de ideias produzidas por grupos e que em geral sustentam grupos que estão no poder, mas também motivam grupos que querem transformar as realidades, são importantes para a gente entender a produção da vida no mundo social. Mas sobre isso você não precisa ficar muito preocupado. No capítulo 7 a gente vai voltar a esse tema, porque ele é um tema importante para as ciências sociais. Para já basta entender que qualquer grupo, e qualquer grupo político organizado, por exemplo, que se sustente politicamente, precisa articular um conjunto de conceitos e de ideias que a gente pode chamar de ideologia, que é uma espécie de forma de ver o mundo, e esse grupo tenta fazer com que as pessoas adotem o seu próprio modo de ver o mundo. Assim, é mais fácil se perpetuar ou definir determinadas linhas de conduta e perpetuação do poder. E grupos que reagem a esses pontos de vista também produzem outras ideologias que são contrárias a essa. E nesse mar de ideologias, como é que a gente fica? Não é? Essa é a questão das ciências sociais. Você definir qual é o seu conjunto de ideologias ou aquilo no que você acredita como melhor para a vida da sociedade é um exercício que depende de um olhar crítico. E, portanto, a sociologia, as ciências políticas e a antropologia estão aí para te ajudar a desenvolver esse pensamento crítico e tentar entender melhor esse fluxo muito complexo de ideias aos quais a gente está sujeito constantemente. Okay? Bom, essa foi a nossa introdução. A partir de agora a gente entra nas unidades e vamos falar de cultura na unidade 1, vamos falar de sociedade na unidade 2 e vamos falar de poder e política e cidadania na unidade 3. Ok? Até mais. Tchau, tchau.